Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempinho aí sem gravar alguns vídeos, estou aqui de volta. Meu nome é André Alves, eu sou mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou formado em diversas licenciaturas, né? Na verdade, eu estou terminando algumas licenciaturas novas, História, é, e língua portuguesa, letras, né? Mas eu sou formado já em licenciatura em filosofia, com pós-graduações em filosofia política, filosofia e pensamento contemporâneo, filosofia e humanidades, né? Enfim, um estudioso aí das ciências humanas, tá? Sou professor também de filosofia e sociologia, atualmente na rede estadual de São Paulo para o ensino médio, tá? Bom, depois aí de um tempo, né, sem gravar vídeos aqui no meu canal, eu resolvi hoje compartilhar com vocês, na verdade, falar um pouco, né, sobre um livro, né, que eu li, aí terminei ele, acho que, se eu não me engano, no início dessa semana eu consegui terminar, li ele aí em uma semana e meia, duas mais ou menos. É, e aí eu queria falar um pouquinho dele para vocês, né? O livro é esse aqui, tá? É o livro Deus, uma história humana, do Reza Aslan, tá? Bom, eu tenho esse livro já há algum tempo. Eu comprei ele mais ou menos em 2000, 2022, se eu não me engano, quando eu ainda estava fazendo o mestrado, ou se eu não me engano, até antes, né, de estar fazendo o mestrado. Não me lembro ao certo agora. Mas é uma leitura que eu sempre comecei o primeiro capítulo e acabava adiando um pouquinho. Inicialmente eu achava a narrativa um pouco chata, mas eu acho que com os estudos de história que fiz aí nos últimos meses, né, por meio da segunda licenciatura, acabei gostando, né, me interessando, né, pelo assunto de pré-história. E aí eu lembrei desse livro. Eu, na verdade, estava olhando outros livros, né, mais gerais de história antiga, né, e pré-história. E aí eu lembrei desse livro. Eu lembrei desse livro e aí comecei a lê-lo. Parece que depois que você estuda história, algumas coisas vão se tornando mais claras, né? Então aí fica até uma dica, né, de que quanto mais você estuda outros temas, né, como a história, por exemplo, você passa a compreender melhor certos livros, certas leituras, né? Essa é uma lição aí que eu aprendi que eu acho que fica a dica, né? Quer dizer, você não deve se limitar nunca a aprender coisas de uma área só, mas está sempre aí, na medida do possível, lendo coisas de várias áreas, né? Especialmente se você é das humanas, eu acho que não dá para viver sem você fazer no mínimo uma leitura sobre antropologia. Eu faço a leitura, não é só leitura, né? Cursos, né, que você puder fazer, aprender, né, sobre antropologia, sobre ciência política, sobre sociologia, história, e até ciências da religião e teologia acadêmica, né? Sempre a teologia acadêmica, não aquela teologia amarrada, fechada, mais doutrinária, especialmente de grupos fundamentalistas, mas uma teologia efetivamente acadêmica também é interessante. Então, qualquer um que for de uma dessas outras áreas, eu penso que seria interessante também estar, digamos assim, se inteirando, né, de textos, de cursos, enfim, está aprendendo com todas essas áreas, porque eu acho que enriquece bastante, né? Tá bom? Bom, gente, sem mais delonga, eu vou falar um pouquinho aqui do livro Deus, uma História Humana, do Reza Aslan, tá? Bom, primeiro falar um pouquinho do autor, tá? O Reza Aslan, tá? Ele é um autor que ele é professor, né? Ele é formado na Universidade de Harvard e ele é professor na Universidade da Califórnia, tá? E ele é formado também lá, né, na Universidade da Califórnia, e lá também ele dá aula. Ele é um historiador das religiões, né? Um outro livro, tá, que um dia a gente pode fazer um vídeo específico, né, sobre esse outro livro dele, é o Zelota, né? A vida e a época de Jesus de Nazaré, que eu já li, que na verdade eu li ele há mais tempo. Na época que eu comprei o livro, eu comprei os dois livros, né? E eu li primeiro o Zelota e sempre deixava o Deus, uma história humana, para depois, né? Mas aí, finalmente eu consegui terminar, tá? Bom, o Reza Aslan, então, ele é, como eu dizia, ele é um historiador das religiões. Ele escreveu esses dois livros, pelo menos os que temos tradução aqui no Brasil. São dois livros muito bons, com ponto de vista acadêmico, científico, sempre naquela perspectiva que eu estou procurando passar aqui no meu canal,
que é a perspectiva científica das religiões, ou seja, não é uma perspectiva de alguém religioso, não que não, algum cientista da religião também não possa ter a sua religião, ele pode, não tem problema nenhum, mas quando ele vai estudar a religião pela perspectiva científica, ele tem que ser como um historiador, como um sociólogo, como um filósofo, como alguém que faz ciência, né, propriamente dito. Ou seja, ele deve sempre ter como ponto e método de estudo um certo criticismo, né, para começo de conversa, tem que ser crítico, tem que questionar todas as afirmações, né, que são feitas, seja pela religião, seja pelas próprias ciências, ou seja, são ciências sempre em construção. Então, eu acho que o Reza Aslan, como um historiador da religião, ele escreveu livros nessa perspectiva, tá? Então, por isso que eu acho que é um autor que vale a pena e por isso que eu estou recomendando aqui no canal também, tá? Bom, esse livro do Reza Aslan, tá? Ele foi publicado em 2017 e, pelo menos o copyright dele, né? Tá aqui 2017. E no Brasil ele chegou pela editora Zahar em 2018, né? Ele chegou pela editora Zahar em 2018. Deixa eu ver aqui o nome da tradutora, é Marlene Suano, né? Com a tradução de Marlene Suano, tá? Bom, assim, como eu dizia, eu estava fazendo os meus estudos, né? Sobre história, né? Pré-história. E aí eu lembrei de eu sempre quando estou estudando alguma coisa, eu procuro assim conciliar coisas que eu já aprendi também, né, e textos que às vezes podem iluminar aquela compreensão que eu estou tendo de um determinado assunto. Então, como eu estava estudando, por exemplo, pré-história, história antiga, eu lembrei que esse livro falava um pouco da religião na pré-história, tá? E aí eu já falo, falando disso, eu já vou dizer aqui como esse livro é dividido, tá? Ele é um livro assim de 237 páginas aí no total, né? 200, na verdade 247 páginas no total. Boa parte dessas páginas no finalzinho são notas, são as notas de rodapé que a editora coloca essas notas todas no final, né? E também você tem referências bibliográficas, né? Então, de livro mesmo, digamos assim, que você tem aí 158 páginas de para você ler, propriamente dito, né? Ou seja, de texto mesmo, né? Para você ler, fora esses outros recursos, né? Bibliografia e tudo mais, né? Créditos de imagem, etc, tá? Então é um livro relativamente tranquilo de ler. Ele tem três partes, ele dividiu o texto em três partes, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessas três partes. Mas eu gostaria de falar assim, que é uma narrativa muito tranquila, né? Eu passei a gostar, eu disse para vocês que inicialmente eu achei um pouco chato, mas é porque me faltava a compreensão de alguns elementos da pré-história, né? E aí, como eu me apropriei um pouco mais desses elementos, o livro passou a ficar muito interessante para mim, tá? Então, quem se interessa, por exemplo, por pré-história, história antiga, história das primeiras civilizações, das primeiras cidades-estado, né? Vai se interessar certamente pelo livro do Reza Aslan, que obviamente ele vai trabalhar muito mais a questão do desenvolvimento das religiões mesmo, né? Dentro do processo de desenvolvimento da própria civilização, né? Do processo chamado processo civilizatório, hominização, etc. Tá? Então, e é uma narrativa muito agradável. Eu acho que assim, é um livro que a gente pode entender também como um livro até introdutório para ciências da religião do ponto de vista da história, né, das religiões, tá? Eu acho que para quem está começando a se interessar por esses temas, né, ou está até começando a estudar em alguma licenciatura, enfim, né, ou para quem é das humanas de maneira geral que se interessa pelo tema, eu acho que é um bom livro aí de entrada, tá? Bom, muito bem. Ele é dividido em três partes, como eu dizia para vocês, tá? Ele construiu a narrativa, então, com a parte um ele vai denominar de alma encarnada, né? Tá? A segunda parte, o Deus humanizado, e a terceira parte, o que é Deus, tá? Então são nomes assim que, olhando de maneira geral, pode não parecer muito óbvio, né, o que ele vai tratar, mas basicamente ele parte para falar desde dos hominídeos, né, é,
a todo o processo, né, enfim, da hominização. E aí começando lá, né, no Paleolítico, no Mesolítico, né, Neolítico, e depois chegando ali ao período das grandes civilizações, depois ele avança um pouquinho, né, depois de falar dessas grandes civilizações como Mesopotâmia, Egito, Pérsia, né, é, é, e também os hebreus, né, ele vai avançar um pouquinho para o século 6, 7, né, depois de Cristo, para falar um pouco dos muçulmanos, né, do islamismo, especialmente ali de Maomé, e a invenção ou a criação, ou o que você quiser chamar, do Deus Alá, né? De certa forma, ele enxerga ali justamente no islamismo, já dando aqui um spoiler, né? De como esse Deus, o monoteísmo, né? Na verdade, ele tem, na verdade, seu ápice, né? Ou talvez a criação propriamente dita do monoteísmo, ela é muito mais uma criação do islamismo, tá? E ele vai contando como isso acontece aqui no livro, né? Bom, como o título diz aqui, né? É Deus, uma história humana. Então você imagina já um pouco do que o autor, da perspectiva que o autor vai trabalhar, né? Ele enxerga realmente a ideia de Deus como, como algo humano, pelo menos assim. As imagens que os homens fazem de Deus, podemos dizer que são humanas, né? E quando eu digo imagens, aqui eu digo desde as imagens, por exemplo, nas cavernas, como ele vai falar, das pinturas rupestres, né? É, até mesmo nas imagens que depois são feitas como esculturas, e até as imagens, digamos, textuais, né? Aquilo que se escreve também a respeito de Deus e aquilo que também se pratica oralmente, né? Através das narrativas religiosas, né? Então, todas essas imagens, né, digamos assim, sintetizar tudo isso na palavra imagens, né, elas são criações humanas, né, são, por isso que ele diz Deus uma história humana, tá? O autor, inclusive, assim, avisa desde já que com isso ele não está querendo dizer assim que Deus existe ou Deus não existe, não é essa a intenção, né? Não é um autor que tenha preocupação como alguns autores militantes de ateísmo fazem, né? Richard Dawkins, né? Entre outros aí, de militar sobre, por exemplo, a inexistência de Deus. Não é, ele não trabalha nessa linha, tá? E tampouco também ele é alguém que está aí para pregar como um pastor, um padre ou qualquer religioso do gênero que queira comprovar que a existência de Deus, ou como um teólogo que queira, né, fazer esse tipo de comprovação, tá? O Reza Aslan, ele realmente trabalha no texto dele o tempo todo como um historiador das religiões, embora no fim do livro ele surpreende, né, dando um pouco até a visão pessoal que ele tem de como Deus pode ser visto, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso daí. Bom, utilizando assim dados arqueológicos e históricos, tá? O Aslan vai mostrar como então esses conceitos, essas imagens, né, de Deus ou dos deuses, né, elas foram sempre, na verdade, antropomórficas, né, e daí esse título, né, Deus, uma história humana, né. A gente pode retirar aqui um pouco daquela ideia também do Feuerbach, né, do filósofo Ludwig Feuerbach, né, do século XIX, né, que foi um autor que escreveu naquele livro A Essência do Cristianismo, né, que toda teologia é uma antropologia, né, de certa forma, né? Então, o Feuerbach escreveu isso em termos mais filosóficos, né? Mas o Aslan traz aqui numa perspectiva histórica, né, de como isso exatamente se deu, né? Agora, não só os deuses serão antropomórficos, né, com imagens humanas, como eles vão ter também imagens zoomórficas, né? E até uma imagem, né, que ele utiliza aqui a palavra politicomórfica, né? Como os deuses muitas vezes vão representar muitas vezes poderes políticos, né? Podemos pensar a exemplo disso, né? Nos deuses egípcios, né? Que acabam representando aquilo que é o próprio faraó, né? Ou como o faraó queria se representar enquanto divino, né? Então tudo isso é uma imagem politicomórfica, né?
E poderíamos ver isso na própria organização das sociedades, né? Um autor da história antiga, né, que é o Norberto Luiz Guarinello, né? Ele diz num livro seu chamado História Antiga, né, publicado pela editora Contexto, ele fala que durante esse período da antiguidade, né, houve assim construção de muitos templos, né, em cada uma das cidades, né, e as construções desses templos representavam muitas vezes deuses da polis, né, ou seja, deuses que davam a identidade da polis ou que tinham a identidade das próprias polis, né. Ele fala aqui, né, por exemplo, ó, eram os deuses da comunidade como um todo, né, a religião surgiu assim como um fator aglutinador das forças cooperativas da polis. Era um vínculo comunitário e um garantidor de sua integridade, de seu território e de sua identidade. Né? Portanto, a ideia dos deuses aqui como politicomórficos. Né? O, o, o Guarinello não vai falar aqui sobre, não vai usar essa expressão, né? Mas o Aslan usa essa expressão, né, de deuses politicomórficos, tá? Então, são imagens que vão sendo construídas, né? São imagens para lá de humanas, né? Nesse sentido, né? Na verdade, talvez não haveria outra forma, né, de se falar a respeito de Deus, senão com linguagem humana, com formas humanas, né? Porque não haveria outro jeito, né, dos humanos se referirem a uma entidade que eles imaginam que exista, né? Ou que eles tenham fé que exista, enfim, que acreditam que exista, etc e tal, tá? Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso, né? Que no fim das contas toda religião é linguagem, né? E é isso que me é inclusive um tema muito caro, que foi parte, né, das hipóteses que eu defendi na minha dissertação de mestrado, tá? Bom, o que o Reza Aslan basicamente constrói nesse livro, né, é mostrar também que o monoteísmo, né, é uma construção ideológica, social, né, política, né, é, que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então ele não nasce, por exemplo, necessariamente, como a gente costuma talvez imaginar, já pronto com essa ideia, né? Por exemplo, em Israel, né? Alguma ideia sobre a adoração de um único Deus, ela foi tentada em vários momentos da história, né? Como por exemplo, no caso de Akhenaton, no Egito, né? Com o deus Aton, né? Que tentou, né, a implementação da adoração de um único Deus, né, de um certo monoteísmo. Né. Isso também é tentado de alguma forma, talvez por Zaratustra, né, que vê Deus como tendo dois lados, o mal e o bem, né, mas que no fim a religião depois que dizia seguir Zoroastro, né, que é um invento, ou Zaratustra, na verdade, também chamado de Zoroastro, né, é, que acabou criando depois um deus do bem e um deus do mal, ou seja, acabou criando um dualismo de deuses, né, e não um deus dualista, né, como parece-me a pretensão do Zaratustra, né. Então, o que o Aslan vai mostrando que a ideia monoteísta ela demorou, na verdade, para ser creditada, né, para ser creditada e acreditada, né, digamos assim, nas sociedades existentes, né? E ele vai então chegar no ápice que só quando você tem ali realmente Maomé e a religião islâmica, né, no século 6, 7 aí, mais para 7, né, depois de Cristo, né, é que você tem realmente o monoteísmo se efetivando a partir dessa religião, tá? Obviamente, alguns devem estar aí me questionando, mas o cristianismo não é uma religião monoteísta, né, propriamente dita, né? Então, podemos até dizer que sim, né? Mas que no sentido, digamos assim, mais estrito, mais rígido, né, da expressão monoteísta, né, embora veja um único Deus, ele tem a questão da trindade, que tudo bem, não é uma questão de vários deuses, mas que acaba, digamos assim, tendo uma dificuldade, né, de defender o monoteísmo puro e simples, tá?
E também a questão dos israelitas e judaítas, né? Tem a questão também de que o Deus Yahvé, né, ele também foi algo que foi uma construção ideológica, política, né, ao longo do tempo. A adoração desse Deus nem sempre foi único, né? Inclusive, para além do livro do Aslan, né, sobre esse tema, por exemplo, de como Yahvé não foi sempre o único Deus, né, adorado ali pelos israelitas judaítas, né, ou pelos judeus e israelitas, né, como você preferir chamar. É, Tem alguns outros livros que eu gostaria de recomendar para vocês, né? Que um é do Thomas Homer, né? Thomas Homer, né? Que é um estudioso francês, né? Trabalha muito, dialoga muito bem com a arqueologia, tá? Ele é um teólogo que é biblista, né? Trabalha muito bem com a arqueologia. E nesse livro, por exemplo, A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, ele trabalha, por exemplo, de onde vem, né, a adoração, né, do Deus específico Yahvé, né, ou Javé, né? E aí ele vai mostrar que nem sempre também foi o único, né? E quem trabalha isso ainda de uma forma ainda mais detalhada é o Mark Smith, nesse outro livro, né, publicado mais recentemente, pela editora Vozes, que é a História Primitiva de Deus, tá? Então são livros aí para você se aprofundar nessa questão. O subtítulo, né, do Smith é Yahvé e outras divindades, né, do antigo Israel, tá? Então, esses livros vão demonstrar isso, que na verdade não existiu originalmente só um tipo de Deus, né, entre os judeus e israelitas, mas você tinha lá, por exemplo, El, né, que acaba sendo traduzido, né, na Bíblia como Deus, que é uma palavra grega, né? Então, nas traduções, ele pega uma palavra grega, Deus, que é uma palavra muito mais genérica, né? E normalmente é traduzido com letra maiúscula, né? Ou Elohim também, né? Que tem essa mesma tradução. E que seria um Deus específico, por exemplo, Moabita, né? Com origem Moabita, tá? E depois você teria também um outro Deus que é Javé, que viria mais do norte de Israel, né? Ou dos cananeus, né? Então veja, e afora outros deuses, né, também, que eles teriam Baal e a própria deusa, né, feminina, Asherat, né? Então, digamos, o monoteísmo, ou a monolatria, né, que o Reza Aslan mais defende nesse livro como monolatria, né, é a adoração do único Deus que acaba prevalecendo, né, especialmente aí a partir é, do momento em que os israelitas foram exilados, né, para a Babilônia, e aí eles, para aquele retorno, para defender, né, a identidade única, né, de Israel, né, cria a religião, né, chamada judaísmo, onde você tem inclusive naquele momento a maior parte da composição, né, dos textos bíblicos, né, a composição que hoje nós temos nas Bíblias judaicas e cristãs, né, do Velho Testamento. Elas são as composições, digamos, elas foram ali sendo, digamos, concluídas, né, a partir dali. Há outras composições, na verdade, que serão concluídas um pouco mais para frente, mas boa parte dos escritos ali, especialmente do Pentateuco, né, ele vai ser efetivamente consolidado naquele período ali, né, que o Pentateuco tem a teoria, né, das fontes, né, que já demonstrou que na verdade você tem várias fontes de tradições orais, né, e que no momento em que Israel procurava reconstruir a sua identidade, né, depois ali do seu exílio para a Babilônia, né, você tem então essa construção, né, digamos assim, essa composição dos textos bíblicos, tá? E aí sim, nessa costura toda, né, o Deus Yahvé vai sendo colocado como o único Deus a ser adorado. Então você tem ali então essa monolatria que normalmente acaba sendo vista como monoteísta, tá? Bom, isso para o vídeo não ficar muito comprido, eu não vou entrar em todos os detalhes disso, mas é só para a gente ter aí uma palhinha do que o Aslan, né, vai tratar nesse livro fabuloso dele, tá? Bom, então assim, em essência, gente, o livro
vai realmente ver a questão dessa imagem de Deus sempre como uma construção humana, né? E eu gostaria até de ler aqui um trecho que ele trabalha essa ideia, né? Onde ele fala da construção do templo de Göbekli Tepe, né? Que foi descoberto por um arqueólogo, né? Chamado Klaus Schmidt, né? Ele chama inclusive esse templo, né? Que fica ali na região da Síria, né? Chamado Templo do Éden, né? Então, comentando sobre isso, né, onde esse templo tem lá várias imagens, várias colunas, né, que teriam imagens de deuses, mas são imagens que, embora sem a face, sem o rosto, né, tem mãos, tem alguma coisa de humana. Aí ele comenta aqui, né, nos séculos que se seguiram à construção, né, de Göbekli Tepe, esse desejo inconsciente de humanizar o divino traria consigo certas consequências positivas e negativas. Quanto mais pensarmos nos deuses em termos humanos, mais projetaremos neles nossos atributos humanos. Nossos valores se tornarão os valores dos deuses, nossos traços se tornarão seus traços. Eventualmente, tornaremos o reino celestial um espelho, olha só que interessante, né? Refletindo a terra, de modo que os deuses que assumem nossas personalidades também assumirão nossa política até nossas burocracias. Para conhecer melhor os deuses, construiremos sistemas espirituais inteiros com base na única coisa que podemos realmente conhecer, nós mesmos, né? Os deuses precisam de comida porque precisamos de comida, e assim lhe oferecemos sacrifícios. Os deuses precisam de abrigo porque precisamos de abrigo, e assim construiremos templos para eles. Os deuses precisam de nomes, então vamos nomeá-los. Eles precisam de personalidades, então lhe daremos a nós. Eles precisam de histórias míticas para ancorá-las em nossa realidade, rituais formalizados para se tornarem experimentados em nosso mundo, servos e atendentes que possam cumprir seus desejos, que não são mais que nossos desejos. Regras e regulamentos para mantê-los felizes, orações e petições para afastar sua raiva. O que eles precisam, em suma, é de religiões. Então vamos inventá-las, né? Então, veja, é uma humanização, né, do divino que acontece o tempo todo, né? Então, por mais que você tem, num dado momento, né, com o auxílio da filosofia grega, né, em Plotino, um Deus como totalmente transcendente, como algo completamente distinto do ser humano, ainda assim, essa imagem é sempre construída a partir da ideia do humano. Ainda que seja uma teologia negativa, ela vai negar o quê? O humano, né? Então, sempre vai ser de alguma forma a partir de uma idealização humana. Talvez porque não haja outra forma, inclusive, de fazer isso, né? Afinal, somos nós humanos tentando pensar em como seria esse ser divino, né? Para aqueles que o acreditam que ele exista, tá? Então veja, o Aslan vai passando ali pela construção então dos israelitas, judaítas, passa, como eu disse, desde as grandes civilizações da pré-história, né, primeiro, depois ali a Mesopotâmia, o Egito, os gregos também, né, onde, por exemplo, na Grécia os deuses têm muitos traços humanos, bastante humanos, né, os deuses são brutos muitas vezes, violentos, também se alegram, têm prazer, traem uns aos outros, né, quer dizer, os gregos têm uma humanização ainda muito maior dos deuses, talvez, do que alguns outros povos, né? Isso fica bem evidente. Mas, de alguma forma, sejam os gregos ou outros povos que menos colocam características humanas em Deus, vai ter algum traço ali de humana, porque também falar que Deus é bom, amor, coisa do tipo, também tem a ver com características que são humanas, né? Então alguém pode dizer assim, mas no Gênesis está escrito, né? Deus foi, os homens é que foram criados à imagem de Deus, né? Por isso é que Deus é descrito dessa forma, porque na verdade somos nós que temos características de Deus, né? Mas isso é só uma forma de inverter o processo imaginativo, né? Digamos assim, o processo de pensar sobre Deus continua sendo humano, quer dizer, é uma forma de inverter um pouco as coisas, mas você está dizendo a mesma coisa, tá? Então, como nós não temos acesso direto a Deus, é mais fácil imaginar que nós é que estamos pensando Deus conforme a nossa imagem, né? Aí você pode criar uma outra
categoria, mas no fim é você, ser humano, né, que está criando essa categoria de seres humanos à imagem de Deus, tá? É a mesma coisa dita de forma invertida, digamos assim, tá? Muito bem, gente. Ah, um outro ponto que eu queria tratar é o seguinte: em algum ponto do livro, o Aslan vai falar da religião como linguagem também. E por que eu destaco isso? Porque, como eu disse, isso me é um tema muito caro, né? Eu trabalhei isso na minha dissertação de mestrado, que aliás informo a vocês aí que acompanham o vídeo que o livro logo logo vai estar sendo publicado, né, por uma editora. Por enquanto não vou revelar que editora é essa, mas logo vai sair o meu livro sobre o tema, né, de Deus como, não de Deus como linguagem, né, somente, mas a religião toda, né, como uma linguagem. E o Aslan, Reza Aslan trabalha também essa perspectiva, tá? Bom, como eu disse, o Aslan vai até a criação do monoteísmo islâmico, né, pelo deus Alá, né? E aí, até o final do livro ele é muito surpreendente, né? Eu acho o final do livro bastante surpreendente, como ele vai terminá-lo, né? Com a ideia, por exemplo, de Deus como um, como uno, né? O universo, que foram conceitos também trabalhados dentro da filosofia grega, né? Ah, mas e por diferentes filósofos, né? Mas eu acho interessante, né, dessa ideia de Deus como universo, ou seja, é o universo na verdade, né? E aí podemos chamá-lo de Deus, né? Se pegamos, por exemplo, os gregos acreditam que o universo é eterno, né? Então, Deus é eterno, né? Na visão, na perspectiva religiosa. Então, a gente poderia pensar essa perspectiva mais filosófica, me parece, né? Como algo interessante, né? De se pensar a partir de uma certa racionalidade, né? A gente vê isso, por exemplo, também em Spinoza, né, que diz Deus ou natureza, quer dizer, a palavra Deus poderia ser facilmente substituída por natureza, segundo a filosofia de Spinoza, tá? Enfim, é um livro muito interessante, eu recomendo fortemente, né, a leitura desse livro. Acho que tem uma narrativa muito agradável, como eu disse, muito gostosa, tá? E é isso, tá? Eu concluo aqui. Faço o convite aí para você acompanhar-me em outros vídeos. Já tem alguns outros vídeos gravados, onde eu estou tentando, né, iniciar uma série ali sobre as ciências da religião. Pretendo continuar falando mais alguns assuntos. Como eu tenho tido ainda pouca assistência aqui nos vídeos, eu acabo não tendo ânimo para dar muita continuidade. Mas à medida que for crescendo a audiência, quem sabe eu me animo mais para fazer outros vídeos, né? E se você tiver aí também alguma questão que você quiser colocar, com todo respeito, né? Claro, sempre, né? Porque aqui a nossa perspectiva, como eu disse, é acadêmica. Fica à vontade, então, para escrever aí nos comentários, tá? A gente só não vai acatar comentários que sejam ofensivos ou extremamente fundamentalistas, porque não é a minha perspectiva, tá? Então, se você é fundamentalista, não fica nesse canal, porque não vale a pena, né? Busque coisas que vão te agradar muito mais. Aqui eu tenho uma perspectiva acadêmica, científica, racionalista mesmo, filosófica, para tratar do tema da religião. É essa a minha perspectiva, ok? Então fica aí o meu abraço e até uma próxima oportunidade.